Oiê, tudo bom? Depois de quanto tempo e tanto tempo nós voltamos. E esse é mais um vídeo do canal Papo de Confeiteira. Gente, hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante com vocês, que é sobre recomeço. Para quem já assistiu aí os primeiros vídeos, né, de apresentação, eu comecei contando a minha história para vocês. E agora eu quero falar um pouco mais, para vocês conhecerem mais sobre mim. Mas antes, se você não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, curte. Na medida que você for assistindo o vídeo, comenta. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode ficar muito à vontade para poder comentar nesse vídeo, que nós estamos à disposição para poder te responder, e vai ser um prazer para mim. E antes, me fala aí de onde vocês estão me assistindo, aonde esse vídeo chegou. Eu quero muito saber onde o nosso vídeo está alcançando. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Hoje eu quero falar sobre recomeços. A vida, ela é feita de recomeços, né? De ciclos que se encerram, que começam, e a gente precisa estar preparado para isso. E mesmo que nós não estamos preparados, a gente precisa aprender a ter essa preparação para quando chegar um determinado da nossa vida, a gente não sofrer tanto, né? E aí hoje eu quero contar para vocês sobre a minha história, minha trajetória. Eu tô aqui com o tempo planejado de falar com vocês pelo menos por 8 minutos, né? E vamos ver se eu dou conta de manter aqui esse tempo. Mas vamos lá. Falando sobre recomeço, eu com 15 anos de idade, eu engravidei da minha filha mais velha. Ganhei ela aos 16. E assim, foi um baque muito grande para os meus pais, porque minha família é cristã. Meus pais sempre me criaram na igreja, me ensinaram, e por descuidos da vida, por não ouvir conselho dos meus pais, eu acabei engravidando aos 15 anos de idade. E para mim foi tanto quanto difícil, porém não foi um motivo para que eu pudesse desistir. Eu ainda estudava e eu não queria parar de estudar, eu sempre fui muito comprometida com os estudos. Talvez poderia ser aquela aluna que conversava um pouco na sala de aula, mas de certa forma eu tinha aquela dedicação em entregar o meu melhor. E aí eu continuei estudando. Eu me lembro que minha filha nasceu, eu tinha 16 anos, e eu comecei a levar ela para a escola junto comigo, porque não tinha quem ficava com ela, minha mãe trabalhava à noite. E aí eu comecei a levar ela para a escola junto comigo. Ela também me amava, e não era fácil, porque eu trabalhava vendendo produtos de representante, tipo Boticário, Natura, Blossomville. Ninguém tá me patrocinando aqui, tá, gente? Mas estou lembrando aqui das coisas que eu vendia. Eu vendia peça íntima, produtos eróticos. Tudo isso era para agregar renda, para que eu pudesse dar o melhor para minha filha. Na época eu não morava com o pai dela, então eu tinha que me virar. E ela não recebia pensão também, e era assim, era eu e minha mãe. E eu me lembro que eu comecei a vender chocolate, trufa, né, para poder ajudar. Eu fazia as minhas vendas durante o dia. Ela sempre foi uma menina muito abençoada, quietinha, não dava trabalho com nada. Então eu cuidava da casa durante o dia, eu fazia as minhas vendas, as minhas entregas, e meus vizinhos me ajudavam muito. Minha tia, que morava do lado da tia Raquel, mamãe também sempre me ajudou no máximo que ela pôde. E aí eu fazia bombons no período da tarde, trufas, aquela que a gente famosa, que a gente embrulhava no papel alumínio ainda, enchia o pote e levava para a escola para poder vender. E aí, o dia que eu não levava, era assim um alvoroço, porque todo mundo queria docinhos e eu não tinha levado. Então, sempre me esforçava o máximo para levar, e sempre tive uma boa aceitação. Nesse tempo, eu ainda não tinha conhecimento sobre como manipular o chocolate, a forma correta de derretimento. Eu não tinha micro-ondas, era na base do banho-maria, o famoso ferve a água, coloca o recipiente por cima com
com o chocolate dentro para poder derreter, não tinha noção de derretimento, que o recheio precisava estar frio, tempo de geladeira, não tinha noção nenhuma disso, mas mesmo assim eu tinha força de vontade, porque eu queria ter uma história reescrita mesmo com as decisões erradas que eu havia tomado. E aí eu sempre tive esse desejo de fazer festas, de participar dos aniversários, de aniversário de um vizinho, de um parente, do pai, da mãe, da amiga. Eu queria fazer alguma coisa. Eu lembro que na época a gente não tinha muitas condições, e aí eu ia nos mercados e pedia as coisas, mercado por mercado. Eu pedia uma margarina, pedia um trigo, pedia 6 ovos. Na época o recheio era doce de leite ou goiabada, então eu pedia a goiabada que era mais barato. A cobertura não era chantilly ainda, era gordura vegetal batida com açúcar. E aí eu saía pedindo pro pessoal para fazer festas e comemorações, porque eu já tinha esse desejo, essa chama dentro de mim de participar das comemorações, das festas, e mal sabia eu que ia me tornar uma confeiteira. E aí, na medida que eu ia enfrentando as dificuldades da vida, eu ia procurando alternativas para superar, para ressignificar, para poder crescer, para poder avançar. Com 18 anos, eu formei o 2º grau e eu fui embora para uma cidade vizinha. Comecei a estudar engenharia, só que por um descuido, eu tive uma outra gestação aos 20 anos. E aí eu tive que interromper a minha faculdade, tive um aborto espontâneo, que é onde o bebê não segura no ventre, perdi a criança. Não foi algo planejado, foi decisão errada que eu tomei. E aí novamente eu precisei ressignificar, recomeçar novamente. Aí voltei para minha cidade e tranquei faculdade, tranquei tudo. Não foi bom, porque meus pais não gostaram, eles sempre investiram muito em mim e acreditaram em mim. E mesmo assim, mais uma vez eu tinha pesado na bola. Só que eu decidi ir embora para a cidade de Uberlândia aos 21 anos. E para mim era um novo recomeço. Era uma nova história que eu estava tentando reescrever. Mal eu sabia que Deus já tinha preparado uma história linda para minha vida. E quando eu cheguei em Uberlândia, eu comecei a trabalhar como assistente em uma sorveteria, era uma fábrica, se chamava Fiorense Sorvetes, muito fina, por sinal, linda, caprichosos, uma qualidade incrível de produto. E eu trabalhei só por meses. Fui dispensada e logo eu precisei arrumar uma casa, um lugar para me ficar, porque eu morava na casa de uma amiga que me acolheu, que me abraçou, assim, que cuidou de mim, porque eu estava ferida, machucada no sentido interno, sabe? E aí eu precisei procurar uma casa para ficar. Fiquei na casa das minhas tias por uns dias. Depois encontrei a casa de uns amigos que era da minha cidade, mas que morava tipo como uma república, uma colônia. Mudei para lá, fiquei morando naquela casa, arrumei serviço de call center. Meu Deus, trabalhei como call center por 3 anos e meio. E no decorrer desse período, eu conheci meu esposo, me reconciliei na igreja, Jesus transformou minha vida, mudou minha história. E conheci meu esposo em 2016. Quando foi em 2017, nós começamos a namorar no mês de março, noivamos no mês de junho do mesmo ano e casamos em agosto. Foi muito rápido. Graças a Deus, meu casamento já tem 6 anos. Meu esposo é uma bênção na minha vida. Tive a minha 2ª filha, que é fruto do meu casamento com meu esposo, a Radassa, que já tem 4 anos, vai fazer 5 agora em janeiro. E assim, dia após dia, eu tenho vivido recomeços, e nunca foi motivo para me fazer parar, para me fazer desistir, para me fazer olhar para trás e falar não quero mais, vou desistir, não, pelo contrário. Eu olhava para a dificuldade e falava, eu consigo encontrar solução aqui, eu consigo aprender nessa dificuldade. E assim, meu tempo acabou. E assim, por muito tempo
que a vida veio me dando pancadas, talvez por decisões erradas, ou talvez por decisões precipitadas, ou quem sabe porque eu precisava mudar aquela rota, aquele trajeto, eu ainda consegui dar a volta por cima e mudar o trajeto, mudar a história. Claro que sempre com a mão de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu vou precisar parar esse vídeo aqui, porque senão vai ficar muito longo e você não vai assistir até o final. Mas eu vou voltar com uma segunda parte do vídeo Recomeços. Se esse vídeo faz sentido para você, se você gostou da minha história até aqui, deixa seu link, curte, compartilha, comenta aqui o que você achou, compartilha com alguém que você gostaria que visse esse vídeo, tá bom? E eu volto assim que possível. Beijo no coração, tchau!